termomecânica começou em 42. 1942, quer dizer, faz bastante tempo. Ele é um imigrante, ele veio da onde? Olha, ele nasceu em Trípoli, na Líbia, quando ainda era uma colônia italiana, portanto a sua cidadania é italiana. Ele nasceu em 1915 e veio com 5 anos para o Brasil com os pais. Não tinha irmãos, né? E ele foi se alfabetizar, olha que interessante a diferencial, ele foi se alfabetizar em português e tudo com 10 anos de idade. Com 21 anos ele se forma na Poli, engenheiro politécnico. Engenheiro politécnico, isso eu sabia. E ele então, era filho único dos pais? Seus pais morrem cedo, não? Eles morrem, ele ainda era jovem quando os pais morreram, né? Ele trabalhava... ele trabalhou antes de instituir a fundação, a Termomecânica 42, ele trabalhou na Light. Né? Eu acho que vocês não tinham nascido ainda, existia uma empresa de energia no país. Né? Seu pai te contou, né? O Rio de Janeiro, acho que ainda está, não está? A Light, né? A Light inglesa, né? Então ele trabalhou com o engenheiro Billings. Fez a Billings. Olha que interessante. Aí ele sai, ele se desliga da Light e recebe uma indenização de $200. Com $200, ele monta a termomecânica. Que fazia o que no início? E por que termomecânica? Isso é interessante. Né? Porque, bom, ele era engenheiro politécnico da área de mecânica. Quer dizer, ele funda a TM já como engenheiro politécnico. Sim, ele já depois engenheiro politécnico, ele já havia trabalhado já com Billings já como engenheiro. Paulo, engenheiro politécnico... Com 40 anos, viu, Orlando? Com 40 anos que ele começa a montar um império. Com 40 anos. Engenheiro politécnico, Maluf é engenheiro politécnico, Sim, Mário Covas é engenheiro politécnico, Salvador Arena é engenheiro politécnico, e tem muitos ícones muitas pessoas que saíram de lá. Ou seja, essa escola produziu pessoas muito importantes. Salvador Arenas não é uma exceção a isso. Aliás, ele é um ícone na Poli, né? É um ícone na Poli, como vários setores ligados à engenharia. Você sabe que aqui em São Bernardo do Campo nós temos uma faculdade tradicional, que é a FEI, né? E Salvador Arena tem um prédio chamado Engenheiro Salvador Arena, que é o prédio dos laboratórios. Ele que construiu o prédio, ele doou para a FEI. Aliás, ele tinha investimentos na área de educação, porque como a gente estava dizendo, ele tinha uma ideia de desenvolvimento social e econômico para o país. Então, o olhar dele não era atender especificamente nichos, e é lógico que isso é muito importante, e pelo amor de Deus, nós temos que fazer isso, mas o olhar dele era um pouco diferente. Não, mas vamos construir esse conhecimento que é bacana. Deixa eu só apresentar aqui, Cláudio Marcelino aqui, seja bem-vindo à nossa live, muito obrigado. Joaquim Desidério também, dando o privilégio da sua presença aqui conosco. Agora aqui também chegou, quem mais chegou aqui? Que até eu já coloquei aqui, Nicole, como vai, Nicole? Seja bem-vinda, dando os parabéns aí ao amigo Sérgio. E a Nicole está falando que também lembra da Light. E as pessoas que quiser escrevendo aqui, vão escrevendo. Mas vamos lá. Ele fundou, e a TM, qualquer história, por que é termomecânica? Sim, então, na verdade, ele iniciou com uma fábrica de fornos de padaria na Moca. Né? E ele juntou o quê? Ele juntou conhecimentos de mecânica com conhecimentos de termodinâmica. Então, ficou termomecânica. E é curioso, porque ele foi o primeiro produtor de fornos de padaria com a matriz a gás. Né? Porque os fornos de padaria aqui no país, em São Paulo e tudo mais, eles eram a carvão e lenha. Então, ele foi primeiro. Aí ele começa. Contam as más línguas, ou as boas línguas, não sei, mas provavelmente nós não conseguimos ainda documentos disso que comprovassem, embora muito gentilmente o pessoal do Grupo Pão de Açúcar buscou o primeiro forno de padaria a gás, né, do Pão de Açúcar, na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, em São Paulo. Certamente ele era da termomecânica. É isso aí. Agora, ele se movimenta, né, nisso daí, e aí ele começa uma grande prosperidade. Então, aí, quando que ela então,
ela muda para ser uma das mais expoentes organizações do segmento de cobre. Em que momento ele muda isso? Olha, isso é bem bacana, viu? Bom, em 42 ele funda, né, a termomecânica na Moca, mas o que ocorre? Qual é o nosso tempo histórico naquela época? Estava encerrando a Segunda Guerra Mundial. Exatamente. Né? O que ele faz? Ele adquire, né, do Parque Industrial Americano, que estava se renovando a partir da Segunda Guerra, e então ele adquire um conjunto de equipamentos e máquinas de metalurgia mais pesada, né, num leilão, e ele teria vindo aqui para conhecer, acompanhar. Ó, mais uma fã aí, ó. Carla Regina Brevilieri, Gregório. Ô, Carlinha. Mas imagina, olha. Vai ter um monte de gente aqui. Desponta. Né? Depois conta uma história do parque. Né? Mas, enfim, então ele vem visitar a fábrica da Mercedes, aqui em São Bernardo, que fica, né, oposta aqui na Anchieta, aqui da gente. Ele descobre uma região de chácaras e começa a montar o parque industrial da termomecânica aqui, e muitos equipamentos, né, essas histórias são fantásticas, porque muitos equipamentos, eles não estavam completos, mas ele montava, ele criava outras máquinas a partir daquelas máquinas. Existe uma máquina de transformação que existe só 3 no mundo, né, e uma delas ele projetou e construiu na fábrica, que é a prensa 7000, que prensa 7.000 toneladas de metais de uma vez. Né? Então, contam algumas pessoas, tem muitas histórias, algumas das histórias que contam, né, que ele teria ido com uma equipe para o exterior, conhecer as outras 2, ele achou que era muito caro, é um absurdo. Então, ele vem, projeta a máquina, constrói e funciona até hoje. Né? É uma das peculiaridades dele. Né? Ele era um engenheiro brilhante, acima de tudo, né? De formação. Mas não tinha herdeiros, né? Ele nunca se casou, nunca teve filho. Não teve filha, se casou, esteve casado durante pouco tempo, um ano e pouco, não me recordo exatamente, mas separou-se e veio a falecer a sua ex-esposa. Então, a partir daí, ele não constituiu novamente um matrimônio, né, vamos dizer assim, né, e porque a vida dele dedicada, não sei se dá para falar que ela é especificamente dedicada à fábrica, ele pensava Brasil, pensava desenvolvimento do país. Ele dizia o seguinte, falou assim, olha, precisamos formar técnicos altamente especializados. No futuro, faltarão técnicos. Precisava muita inteligência, né? Inteligência nacional para exportação. Né? E aí tem histórias magníficas. A própria fábrica, né? Na fábrica ele construía os móveis da sua casa, na fábrica ele desenhava, projetava, a gente tem vários objetos de decoração que ele projetava e construía na fábrica. 2 iates. Essa história é fantástica, Orlando, Paulo. Deixa eu contar isso para vocês, porque é fantástico. Tem várias histórias, eu vou chamar a atenção de alguém. Mas você vai me chamar. Tá bom, pode contar essa história. Pode contar, é? Muito bem, olha, ele tinha uma casa, né, a casa ainda existe, em São Sebastião, né, lá naquele pedaço da Ilhabela. E o único hobby dele era pescaria em alto mar. Era o único. E carteado, ele gostava de jogar um baralho, recebia inclusive Maluf, está falando Maluf, Mariamato, eram amigos dele. Embora ele não fizesse parte da Fiesp, não fizesse parte do Ciesp, né? Aí tem uma história interessante, somente na época do movimento sindical aqui, depois a gente pode abordar, né? Mas o hobby dele era esse. Então ele desceu, ele comprou um barco pesqueiro, né? E ele navegava lá pelas aquelas ilhas do arquipélago de Ilhabela. Então não sei se vocês sabem, né? A Ilhabela é constituída de um arquipélago, são diversas comunidades isoladas naquela região. E lá ele sensibilizava, porque as famílias não tinham água potável e energia elétrica. Então, o que ele faz? Ele manda, né, os empregados, ele pede para os empregados descerem sistematicamente, construir cisternas de água e instalar geradores nas comunidades isoladas. E havia o problema dos atravessadores da produção de peixes lá na região, porque eles não tinham como armazenar.
Então, quando tinha uma produção maior, né, eles ficavam com excedente, para não estragar, eles acabavam vendendo a preço de banana. O que ele faz? Ele doa o barco pesqueiro para os pescadores, para a Associação de Pescadores, constrói uma câmara frigorífica e uma fábrica de gelo, e passa a comprar o excedente dos peixes para servir aqui na fábrica para os empregados como meio de contribuir. E aí ele começa a projetar o primeiro iate dele, que é o Paura 1, né? Então ele também aí são algumas histórias também, a gente vai montando, a gente vai escutando, né? E, bom, obviamente ele vai para o mercado, só que no mercado não tem a qualidade que ele entende que tem que ter, nem a segurança, nem tem confiança. Então o que ele faz? Ele projeta o iate, inclusive a mobília, a madeira, tudo, e constrói. Nós temos aqui diversas fotos e imagens do Paura 1 sendo construído na fábrica, em seguida o Paura 2, e saía com os amigos aí para pescar em alto mar.